Santo. Amém. Então vamos dar início ao segundo dia da nossa novena de Natal, na página 6. Hoje vamos meditar sobre São José. Então vamos pedir pela paz do mundo, pelas nossas famílias, e também vamos fazer um momento de silêncio para que cada um possa apresentar a Deus as suas intenções. Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher com a alma pura e o coração generoso e sincero a vinda do vosso Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no segundo dia da novena, vamos olhar para a figura de São José. Veja, no presépio ele está sempre um pouco recuado, quase na sombra, olhando para o menino e amparando Maria e Jesus com a sua vigilância amorosa. Que figura São José! O Evangelho o define com uma só palavra: era justo. Vale a pena meditarmos nisso. Senhor, ajudai-nos a aprender do exemplo de São José. Que nos ajudará a lembrar que quando a Bíblia diz de alguém que é justo, quer dizer que é bom, que é reto, que está sempre ajustado com Deus, ou seja, que está sempre em plena sintonia com Deus, com os seus preceitos e os seus pedidos. Numa palavra, que é santo e que por isso mesmo é também íntegro e honesto com os outros. E bonito, parece será ótimo meditarmos sobre o Natal de São José, porque ele teve um caminho sofrido, cheio de sombras e de luzes, até chegar ao Natal. E penso que poderemos ver como ele foi reto no meio das dificuldades, como foi leal com Deus e com Maria naqueles momentos desconcertantes em que não podia entender o que estava acontecendo. Realmente não foi nada fácil para ele. Lembremos-nos do Evangelho. São Mateus conta que depois de Maria ter concebido por virtude do Espírito Santo, José, seu esposo, que era um homem justo e não queria difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Precisamos refletir bem sobre essas palavras, pois não é na hora que se apanha todo o seu sentido. O que fica claro desde o começo, porque o Evangelho diz explicitamente, é que José resolveu abandonar Maria secretamente porque era justo, precisamente porque era justo. Esse foi o motivo. Deus, que inspirou o texto sagrado de São Mateus, quis mostrar-nos com essas palavras que a resolução de José foi um ato de bondade, de retidão. Com certeza foi isso. José percebeu a gravidez de Maria, que era um tremendo mistério entre ela e Deus. E aqui começou a sua reação, que eu acho comovente. Em nenhum momento quis pensar mal dela, nem por um segundo admitiu a possibilidade de que nela houvesse a menor sombra de pecado ou de traição. Ele a amava, ele a conhecia, ele percebia a pureza santíssima dos olhos, dos gestos, da alma de Maria. Quem nos
coração tão nobre e generoso como o dele. Olhando para Maria, José sentia-se envolto num mistério inefável que o ultrapassava. E Deus permitiu que sofresse. Eu acho que foi para que nós víssemos o que é ser justo, o que é ser bom. Porque, não querendo nem por sombra pensar mal, a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi proteger Maria, não acusá-la. Nem pensou em se proteger ou defender a si mesmo. Justamente pelo grande amor que tinha à Virgem Maria, para não difamá-la, para não dar nem de leve a impressão de que a acusava, preferiu ficar pessoalmente mal. Passar, se assim o quiserem pensar os outros, por um irresponsável, um covarde, que deixa a noiva grávida e não quer assumir. Dessa maneira, ela ficava inocentada. É isso mesmo, José preferiu sujar a sua própria imagem antes que profanar aquele amor santo que o próprio Deus tinha feito nascer entre ele e Maria. Sim, ser reto é isso, fazer o que a consciência indica como o melhor caminho, o mais certo, o mais perfeito aos olhos de Deus, ainda que esse bom caminho nos traga sacrifícios e prejudique os nossos interesses. José era reto porque agia por motivos retos, puros, por amor, por fidelidade, por honradez, porque via aquilo como seu dever e não se deixava arrastar por motivos tortuosos, nem pelo interesse, nem pela vaidade de preservar a sua reputação, nem pelo comodismo de lavar as mãos e dizer: eu não sei de nada. Precisou de muita coragem E de muita fé em Deus, como Maria. Aquilo era saltar no escuro, era lançar todo o seu futuro nas mãos do Senhor e esperar que Ele cuidasse de tudo como um pai. São José,
como custa o desprendimento, não é? Eu acho que a vida de José também se poderia resumir assim. Foi um homem justo, um homem de Deus, que soube amar e por isso deu tudo em silêncio, sem procurar nada para si. Deu a sua honra, renunciou aos seus planos pessoais, deu a vida, soube desprender-se totalmente de si mesmo por amor. Como custa o desprendimento, não é? Como é fácil deixar que o interesse seja a motivação forte das nossas ações, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos. Poucos dizem, vou fazer isto porque é bom, porque é justo, porque é verdadeiro, porque vai fazer bem aos outros, porque Deus me pede. Ainda que me contrarie, que me doa, que me exija sacrificar coisas que muito aprecio. Quantos casais rezariam mais e lutariam melhor para superar desavenças se pensassem assim, em vez de dizer que estão saturados e não aguentam mais, ou que chegou a hora de cada um viver a sua própria vida, ou de aproveitar a vida enquanto é tempo. José não quis aproveitar nada, só quis ser bom e fiel, e tudo por amor. Por isso Deus o amou com predileção. Passados os primeiros momentos de angústia, o Senhor tranquilizou. Enquanto assim pensava, diz o Evangelho, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Que alegria deve ter inundado a alma de José ao receber essa mensagem. Com que carinho imenso, com que admiração, com que veneração olharia para Maria a partir daquele momento. E com certeza, se antes já era justo e vivia em plena sintonia com a vontade de Deus, a partir desse instante iria ser ainda mais justo e reto. Vejam que a vida de José se pode escrever com as mesmas palavras com que Deus lhe vai manifestando a sua vontade. Recebe as indicações de Deus com o coração aberto de par em par e não perde um minuto hesitando, negaciando. Ao contrário, na hora, com muita paz e serenidade, com segurança do homem de consciência pura, começa a pôr em prática o que Deus lhe manifesta. Lembrávamos há um instante a primeira voz de Deus que ele ouviu: não temas receber Maria. E o que é que José fez? Despertando do sono, fez como lhe ordenou o anjo do Senhor e recebeu sua esposa. Obedeceu sem titubear. São José, a missão recebeu de ser pai junto ao Filho de Deus. Fez da vida
Vê que sempre fez a mesma coisa. Quando Deus o chamou para que fugisse para o Egito, livrando o menino da perseguição de Herodes, levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E quando, após a morte de Herodes, Deus lhe pediu que voltasse para a sua terra, levantou-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. sempre a perfeita sintonia com a vontade de Deus. Esta é a grande lição que José nos dá hoje. Vamos pedir-lhe que nos ajude a ser justos, a ser retos e a não torcer os caminhos da consciência com os desvios do interesse e da vaidade. Que nos ensine também a ser retos nos nossos juízos sobre os outros, a não pensar precipitadamente nem julgar mal. Que nos ensine a estar sempre em sintonia com o que Deus quer. Pensemos que se a partir de hoje a nossa história se pudesse escrever um pouco mais em harmonia com a vontade de Deus, com o que Ele nos diz no fundo da consciência, teríamos aproveitado muito bem este segundo dia da novena. Ó Deus de bondade, que nos destes Maria e José como exemplo, concedei-nos imitar as suas virtudes, para que, unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esposo da Virgem Mãe de Deus, com seu favor valioso, ampara os filhos teus, com teu favor valioso, ampara os filhos teus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre,